Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à continuidade então dos nossos estudos da epistemologia e história da psicologia. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre os antecedentes filosóficos e científicos da psicologia. Na primeira aula nós conversamos um pouco sobre diferentes aspectos da psicologia numa proposta da antiguidade, daquilo que era pré-científico e de condições que nós tratamos da psicologia de forma geral, que dá base para estudar a psicologia científica logo adiante. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho desse período aqui, da Idade Média e o medievalismo, O que o período das trevas fez com o conhecimento de alguma forma que resultou em avanços ou dificultou a psicologia científica, tá? Vocês verão que mais dificultou do que avançou, mas então vamos lá. A gente tem ali um colapso do Império Romano, tá? Por volta ali de 5 depois de Cristo. Então teve uma queda, um blackout assim, dos nossos conhecimentos, tá? Todos aqueles aspectos que nós falamos ali das civilizações antigas, eles acabam sumindo, porque teve então uma série de invasões bárbaras e disputas por territórios de 5 até 10 depois de Cristo, mais ou menos, tá? Então a gente tinha ali uma série de conhecimentos produzidos na antiguidade que são perdidos em meio a esses conflitos. E isso acaba dificultando a proposição então de avanços científicos e tecnológicos, como nós veremos então mais adiante. O Kempf, em 1990, ele então faz um estudo ali da psicologia medieval, tá? Então era o que estava em voga, ou estava sendo desenvolvido ali naquela época. Ele trata bastante da influência da igreja, ele trata dessa questão assim da estruturação tecnológica e da própria sociedade, que tinha ali então, por exemplo, cobrança para você utilizar moinhos de ventos, E ao mesmo tempo tinha um certo movimento da escolástica que questionava a existência do divino, tá? Então é entender que se temos aqui, nesse momento de um blackout, de um apagão do certo conhecimento que existia na antiguidade, o que se tem como questão psicológica aqui, ela se coloca no domínio da religião. Como a religião está ali em alta, então tudo o que passa o conhecimento um pouco mais elaborado, e que até então era próprio da filosofia, por exemplo, aqui já começa então na Idade Média a ser próprio da religião, como uma instituição com maior vigor naquele momento. Meu gatinho vai dar umas miadinhas aqui, meu bebezinho. Tem um pouco de paciência, a gente dá continuidade. Mas então aqui tratando um pouquinho mais adiante, temos o Santo Agostinho, Que ele vai falar que Deus é a verdade suprema da mente humana, tá? E aí então, como próprio aqui desse momento, que as elaborações psicológicas estão dentro desse aspecto divino, da igreja e tudo mais, Santo Agostinho vai falar sobre isso. Ele vai compreender as ações humanas como voltando-se para dentro, E a obra do Santo Agostinho, Confessions, ele fala sobre o quanto que, assim, ele tinha paixões, ou desejos, coisas que ele estavam fluindo, de dentro dele, e que isso, numa perspectiva de análise, assim, da obra dele, no sentido psicológico, permite falar, então, que ele é um primeiro psicólogo clínico, O primeiro a assumir, então, essas paixões, tem um registro escrito sobre esse aspecto aí nessa época. Depois São Tomás de Aquino, ali por volta do século XIII, ele vai falar de Deus como verdade para a mente humana. E aí a gente tem então uma instituição da escolástica, ali, da razão como complemento da fé religiosa para a interpretação da realidade, tá? Então, assim, ele trata, assim, ainda de Deus como essa verdade para a mente humana, mas por meio da escolástica, que valoriza um pouco mais a razão, ele vai complementar, por meio da razão, junto com a fé, essa possibilidade de interpretação da realidade. Então, se a gente tem naquele começo o apagão, então temos ali no período antigo uma série de elaborações, às vezes até biológicas de alguma forma, robustas, mas tem um certo apagão nos conflitos, e quando a gente tem um registro aqui já próprio da Idade Média, vem primeiro momento ali dessa possibilidade de aspectos psicológicos associados à igreja, especificamente por aspectos divinos e tudo mais, mas aqui já começa com a escolástica ter um certo aceno de novo à racionalidade, que era algo que a filosofia fazia na antiguidade, tá bom? A gente vai chegando então ali no século XII para entender então um pouco dessa perspectiva, A gente tem então uma renovação cultural e econômica ali na Europa, temos então o enfraquecimento do feudalismo, que era o modelo servil de homem em declínio, Então todas essas instituições que estavam ali em voga como dominantes, começam a ter uma certa dificuldade de se sustentar, vamos pensar desta forma.
E aí, então, nós temos o florescimento das cidades, do mercantilismo, e que vão pedir uma nova concepção de homem aberta à exploração do mundo. Então, no mercantilismo, nós temos ali a necessidade de ter um homem diferente. Se até então nós tínhamos uma perspectiva de um homem que era totalmente formatado, regrado pela a forma como o feudo mantinha as pessoas ali, cada um com o seu papel específico para servir ao senhor feudal, né? Nessa perspectiva, então, de quando vem o mercantilismo, não quero esse homem totalmente dócil, eu não quero esse homem totalmente pautado numa coisa de que você é isso e vai ser isso a vida inteira. Não, eu quero um homem num sentido explorador, eu quero um homem de que vá se sentir, de certa forma, inacabado para buscar o que está atrás dos oceanos, por exemplo, tá? Então, isso aí dá uma mudança na perspectiva do que se entende como homem, como aspecto psicológico também. E, portanto, começa, então, um dos primeiros estudos aí da subjetividade privada, ou seja, de como esse homem, que agora ele não é mais um ser finalizado, pronto, que Deus o coloca aqui como obra pronta, como acabado, como divino, vai fazer isso para sempre, né? E como alguém que está em construção, alguém que está aberto, alguém que vai ter que ir para além do mar, descobrir o que não existe. Então, isso coloca, então, a subjetividade ou a experiência da falta na existência humana como um aspecto central e vai, então, balizando os estudos da psicologia, não como psicologia propriamente dita científica, mas como um antecedente da psicologia que nos conta de quando surge essa certa ferida, esse aberto. O que é ser um homem, entre aspas, livre, né? Ou que não é mais determinado por aquilo que é você tem o seu papel pronto e acabou. Agora você não tem mais esse papel fixo. Você não é mais um ser perfeito. Você agora tem que explorar para além do que você consegue verificar no aqui e agora, ir para além desse mar para cumprir ao propósito do mercantilismo, né? E aí essa época aí, além de ser conhecido como uma das primeiras experiências de subjetividade privada, que aí eu vou determinar então a minha vida, a minha exploração, vou para além do que o divino projetou para mim, além de ser essa época da experiência de subjetividade privada, também tem uma perspectiva ali de guerras, né, que eram ocasionadas por papas e reis tidos como loucos, tá? Então, assim, eles tinham crenças muito fixas sobre o que era a realidade e acabavam criando guerras ou de alguma forma alguns abusos quando essas realidades deles eram questionadas, tá? Então, se por um lado nós tínhamos a necessidade de um homem que fosse para o além do mar, né, ao mesmo tempo muitos contextos que eles viviam eram muito aquém desse além do mar, eram pessoas que queriam aquela realidade fixa, certa, pronta, que era a questão dos papas e dos reis loucos que viam, enfim, o seu império, o seu feudo, o domínio religioso de que tinha todas as respostas, cair ou enfraquecer, né, uma vez que o homem agora queria ir para além do mar, experimentava uma suposta liberdade. Eu posso ser aquilo que eu quiser, entre aspas, né? Isso seria então a experiência de subjetividade privada. Não estou mais determinado por Deus, nem pelo rei, nem pelo senhor feudal. Eu sou alguém que vai para além do mar e tenho a minha liberdade, crio a minha vida, crio a minha história, tá? Até então essa era uma ideia nova e isso começa a influenciar então elaborações pré-psicológicas a partir daqui. Mais especificamente, quando a gente vai tratar do mundo no Renascimento, tá? Já vai ter, então, essa perspectiva já de esse homem com subjetividade privada, que é diferente ali do aspecto medieval. E aqui no Renascimento é um pouquinho diferente. Começa ali, então, o Renascimento em Florença, na Itália, que é uma cidade de 70 mil habitantes. Então, esse renascer vem desse conglomerado de pessoas, né? É quando a gente marca os primeiros antecedentes científicos, filosóficos mais formais da psicologia, como ciência, arte, ensino, literatura, tá? Não com psicologia mesmo, mas como essas áreas aí correlatas. Temos ali grandes artistas, e que vocês veem ao longo da vida, Da Vinci, Michelangelo, todos são ali do Renascimento, né? E temos então a invenção da imprensa no mundo ocidental, tá? É importante notar que na China já havia surgido a imprensa ali no século VIII, tá? Então o papel, a imprensa ali já tinha surgido, mas no mundo ocidental começa a surgir ali então nesse período. E aí também temos um aspecto importante do registro e formalização do conhecimento, né, que a impressão dos livros em madeiras. É uma tecnologia que não foi criada para registrar conhecimento, mas foi criada para vender indulgências pela igreja, ou seja, você comprar seu pedacinho no céu, um pedaço de madeira, a igreja vendia,
Mas aí as pessoas começam a utilizar para outros propósitos, como a impressão de livros, né? Então, formalizaram o conhecimento humano, e que é extremamente importante, principalmente depois ali do blackout que a gente tem, né? Do período medieval em relação ao período antigo. Joia? A gente tem então aqui no Renascimento a primeira menção à palavra psicologia mesmo, no registro escrito, que é de Rudolf Gorkel. Depois a gente tem também a expansão do conhecimento geográfico pelas grandes navegações portuguesas por volta de 1500. Temos a história do Brasil, conhecemos bem, que vai por aí, né? Então a descoberta também do Novo Mundo, de que a Terra é redonda e de que os continentes são separados. Ou seja, então o homem agora livre sabe do que é o mundo, que é maior do que aquilo tudo que ele pensava até então. Por outro lado, quando esse mundo é descoberto de uma forma completa, né, acaba então falindo o projeto de subjetividade privada criado do mercantilismo, né? Então, quando o mercantilismo aparece, o ser humano, ele está ali no feudo, está ali preso, ele é aquilo que Deus o entregou com perfeição. De repente aparece a possibilidade de mercantilismo, vamos além do mar, somos livres, eu posso ser o que eu quero ser. Aí o humano vai nessas explorações e se dá conta de um mundo que, apesar de novo, é limitado também. E nessa limitação própria do mundo, essa subjetividade privada acaba tendo uma queda, ou uma perspectiva de que assim eu tenho uma certa possibilidade de escolha, uma certa possibilidade de ser quem eu quero ser, mas esse mundo, de alguma forma, ele é finito, ele já foi dominado e conquistado pelos outros de alguma forma. Então, eu posso ser ou posso existir, dado a limitação que eu tenho nas possibilidades de existir desse mundo, tá? Então, o mercantilismo ali que antes tinha criado uma perspectiva de mundo infinito, em expansão, de novo aqui começa a se limitar. Então, uma certa contração nessa ideia. Eu não posso. Eu sou controlado de alguma forma. Então, agora que esse mundo é finito, as rotas são finitas. Eu vou navegar por aqui ou por ali. Tal lugar não é mais novo, né? É de outro. Então, enfim, essa falência de um projeto de subjetividade privada, que se é só meu e eu posso tudo, ele cai. E aí, então, a gente entra no que a gente chama de trauma fundamental. Enfim, outros autores vão tratar com outro nome, mas essa perspectiva de que o homem, ele tem um aspecto subjetivo, mas esse aspecto subjetivo sempre é um furo, de alguma forma, né? No momento que a gente deixa de ser aquela compreensão que se tinha de ser perfeito, único, totalmente fundamentado, a obra do Criador, né? Nessa perspectiva de perfeição igual ao Criador, e passa a se ver como um ser que, em constante expansão e interação, se defronta com a limitação e com o falível, né, ou com a impossibilidade de ser aquilo que se gostaria de ser, ou de chegar a uma perfeição, então a experiência de subjetividade privada, ela falha ou se mostra sempre lacunar. Então aí a questão do ser humano sempre buscar uma certa completude vem um pouco daqui. Ou experimentar uma incompletude, né, mais do que talvez buscar uma completude. Legal. Um outro aspecto a respeito da subjetividade privada perpassa para a gente entender no Renascimento, né, aspecto científico e os seres humanos no universo. O Copérnico, então, ele teve alta influência da astronomia, ali em 1543, e ele vai falar de um questionamento assim, do modelo geocêntrico que era financiado pela Igreja. Até então, a Igreja tinha um modelo assim, que Deus criou todas as coisas e criou esse mundo maravilhoso, perfeito, onde estão essas criaturas com a semelhança de Deus, e que, portanto, essas criaturas que são a mesma semelhança de Deus, de alguma forma, né, são o centro do universo. Então, o Criador nos cuida, é o grande Pai, é aquele que nos protege, né? Mas no momento, então, que o Copérnico começa a ter essas observações de que, na verdade, a Terra é só mais um pontinho que gira ao redor do Sol, como outros vão girar também, a gente começa então como o planeta ficar numa perspectiva periférica, né, numa posição universal, e assim a nossa categoria de ser humano, de ente universal, também decai, né? Antes nós éramos vistos como os perfeitos, os bem cuidados, o grande Pai está aqui olhando para nós. Mas no momento que a gente começa a questionar isso e perceber que nós somos só mais um pontinho numa vastidão, a nossa posição não é mais central, nossa posição existencial agora é da grande margem, do grande além, não sei dizer. Mas enfim, você não tem aquela ideia de um grande Pai que está cuidando desse globinho. Não, nós somos só mais um no meio de um monte. E aí? Então, essa evidência do Copérnico aí é tido como loucura, é tido como absurdo. Ele
tem que se desfazer disso, ele não se desfaz, e por isso ele é queimado em praça pública em 1600 por heresia, tá? E aqui uma importância de se notar essa questão de o quanto que os conhecimentos eles vão e vêm, né? E o quanto que a sociedade ela se abre e se contrai aos conhecimentos, dado o interesse de talvez uma instituição dominante, de um grupo dominante, tá? Então, ao pensar as histórias e a forma como a gente interpreta a realidade, as decisões que acontecem ao nosso redor, não tomem que tudo aquilo que é feito de forma legal ou de que é naquele contexto entendido como algo adequado, né? Como se fosse o mais ético ou o mais científico e tecnologicamente adequado. Afinal, Copérnico colocando um modelo heliocêntrico que é totalmente adequado na perspectiva física, né? Foi queimado em praça pública e isso à época foi considerado adequado para quem dominava ali, né? Foi considerado adequado para quem dominava ali porque questionava a ordem daquele modelo, daquele pessoal dominante. Mas não necessariamente que era o modelo mais cientificamente adequado e nem socialmente mais adequado. Era simplesmente um modelo que tinha evidências científicas e tecnológicas no sentido de progresso, mas que por não satisfazer uma ideia ou um objetivo de mundo daqueles que dominavam o mundo naquele momento, foi então condenado às traças e teve o seu criador queimado aí por heresia, né? Tantas pessoas que questionavam essa ordem da igreja, de forma geral, eram queimados ou, de certa forma, prejudicados na existência por conta disso, né? Aí Galileu Galilei, em 1606, ele então segue um pouco com isso, já que Copérnico foi queimado, né? E ele começa então a fazer um questionamento das togas, né? E é um poema sátiro sobre andarem nus em espaços públicos em vez de togas formais, que é justamente uma certa crítica de velada, de falar dessas questões assim, sobre o que é permitido ou não, o que é legal ou não, o que é de fato algo que no espaço público ou no sentido de discussão, né, daqueles que detêm o conhecimento e o poder, é adequado ou inadequado, tá? E aí, enfim, ele trata sobre isso no sentido mais social, assim, mas dá uma certa apimentadinha nesse contexto aí, né, que tem essas queimações pela igreja, e ele faz uma invenção do telescópio. Tele distância, escópio ver, então ver a distância. Ele dá, então, de fato, provas empíricas ao modelo copernicano, tá? É porque o modelo copernicano, ainda que eu tenha mencionado, assim, no sentido mais empírico, mas, assim, empírico não necessariamente seria o termo mais adequado, vamos corrigir. Seria mais aspectos dedutivos ali que ele tinha, tá? No modelo dele, de como ele vai calculando as projeções de deslocamento dos astros, né, ele chega a derivações de que estamos no modelo heliocêntrico, tá? Mas a prova empírica mesmo, digamos, essa perspectiva de ver a distância, quem dá é o Galileu Galilei. E aí tem uma divisão na igreja, né, porque alguns da igreja vêm e falam, perdemos, vamos seguir, né? E outros falam assim, não, está censurado, não faremos nada disso, né? E aí ficam então em dúvida do que fazem com Galileu Galilei. E aí temos então o momento da abjuração dele, que vocês vão entender à medida que eu for lendo aqui. Galileu Galilei, mesmo quando ele estava assinando a abjuração dele, né? Ou seja, que ele estava sendo proibido de publicar as obras e cópias do livro dele, então ele foi censurado, né? A decisão final foi por aí. Ele assinava a abjuração, né? Ou seja, ele é como se fosse um contrato dizendo eu cometi erros contra a igreja e blá blá blá, eu não vou publicar nada. E enquanto ele assinava isso, ele assinava falando assim, que ok, então a Terra não é redonda, mas ela se move, ou seja, ele estava murmurando, mesmo sendo totalmente pressionado ali para a igreja, ou você faz isso ou você vai ser queimado também, né? Ele ficou murmurando como forma de protesto de que aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele tinha inventado era verdade, que a igreja estava errada, não ele. Mas ele cedeu à pressão, né, para manter a própria vida e foi proibido de publicar as obras. Então tem ali, mais adiante, bem para frente, né, quando a gente está ali em João Paulo II, em 1979, a igreja reconhece os seus erros, né, e faz uma retratação pública sobre o que fizeram com Galileu Galilei, que foi uma injustiça mesmo. E o mais interessante de pensar para Galileu Galilei é o quanto que ele, assim,
dá uma possibilidade de a gente utilizar um alto nível de experimentação e controle de variáveis, né, e serve como modelo de investigação para ciências físicas, biológicas e posteriormente para a nossa psicologia, que tem esse enfoque mais quantitativo, psicofísico de alguma forma, tá? Então, assim, é um gênio mal interpretado ou no contexto errado, né, acabou sendo censurado, quase perdendo a vida. E aí, uma questão importante aqui, minha gatinha está aqui, que foi meu bebezinho. Vamos dar continuidade, tá aqui. Mas o que Galileu enfim, ele prediz que a ciência e o comércio italiano seria dominado pelos rivais do norte, tá? E que, a menos que ele garantisse liberdade à pesquisa científica, né? Então, assim, ele está falando que o quanto que os cientistas são importantes para o avanço social, mas não necessariamente, já essa época, né, as pessoas do senso comum compreendiam ou os governantes compreendiam, né? Então, muitas vezes, a ciência ela tem uma posição de margem, sendo que, na verdade, os avanços que se tem da filosofia, da literatura e da ciência, de forma geral, é o que assegura que o seu estado, a sua nação, as suas pessoas vão ter uma boa vida, né? E aí, então, ele já retratava sobre isso, e é uma questão importante de ressaltar aqui, né, porque muitas vezes a gente vê, às vezes, posicionamentos de negacionismo ou de questionamento do conhecimento científico em favor de outro tipo de conhecimento. Não significa que outros tipos de conhecimento não sejam interessantes ou importantes. Eles têm sim o seu interesse, a sua importância, mas eventualmente para o mundo com recursos finitos e que a gente não pode gastar tanto em tentativa e em erro, né? A gente talvez tenha que utilizar de métodos mais sistemáticos e controlados para promover um progresso tecnológico e social para a gente garantir a nossa existência e dos nossos pares, né? Como humanidade, pelo maior tempo possível e da forma mais sustentável possível. E Galileu Galilei já falava disso nessa época, e até agora, que estamos aqui em 2021 questionando e falando sobre isso, né? Interessantíssimo. Beleza. Mas então a gente avança um pouquinho aqui no Renascimento, mas com contribuições inglesas. Agora Isaac Newton, ele está na Inglaterra em meio a conflitos civis e guerras. Ele era tido como um fazendeiro inapto e preguiçoso, tá? Então, assim, ele teve uma solicitação de orientador escolar para deixá-lo frequentar Cambridge, né? Por conta do brilhantismo dele. Então, assim, ele estava na fazenda, era péssimo, mas tinha um orientador escolar que quis levá-lo para Cambridge. Isso acabou dando certo. E aí, então, ele compreendeu a luz branca e a refração do prisma. Isso não é uma capa de CD, tá? Isso essa questão aí da luz branca e refração no prisma foi descoberto por Isaac Newton. E a demonstração da importância da ciência e experimentação ali no século XVII. E acontece que, então, ele teve uma certa contaminação por materiais pesados e o fim da vida foi por aí por conta de ter se dedicado à alquimia, né? Então, talvez se perdeu um pouco ali no meio do caminho e não conseguiu dar conta do que estava manipulando, né? E acabou perdendo a vida. Outra contribuição inglesa é do Halley, que então teve a derivação das leis de Newton para a trajetória dos cálculos dos cometas, né? Tem até cometas famosos aí com esse nome. Depois Harvey, que ele vai falar sobre estudos do corpo, morfologia, fisiologia, ou seja, depois de um longo apagão que nós temos ali, né, no período medieval, o Renascimento aqui na perspectiva inglesa começa a trazer de volta coisas que os antigos já traziam na filosofia, que é essa questão do estudo sobre o corpo, né. E aí, então, a aplicação de métodos newtonianos no campo biológico, só que agora a gente já tem métodos mais avançados que Newton tinha trazido, né. E aí ele começa a investigar ali sobre o comportamento animal, o sangue e os efeitos nas emoções. Lembra um pouco da teoria moral da filosofia antiga, não? Mas veja quanto tempo a gente passou ali no apagão sem falar sobre isso, porque perdemos o conhecimento, né? Então note que a história e a epistemologia, ela não é uma coisa linear, que vai subindo, 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 dando certo e pronto. Não. Na verdade, ela é de indas e vindas, né? Às vezes as coisas funcionam bastante bem, funciona bastante mal, então são períodos de, acho que, expansão e contração ao longo da história, né, que faz com que a gente, às vezes, repita coisas que nós já tínhamos descoberto, perdemos, redescobrimos, né, e aconteceu aí, nesse caso, em comparação aos antigos e um pouco no Renascimento de forma mais robusta, claramente. A filosofia renascentista, então a gente vai entrar agora, tá, que a gente já passou para um aspecto mais científico, né, e a importância dessa filosofia é porque ela se agrega à ciência, né, renascentista para possibilitar um terreno de surgimento da psicologia depois.
E aqui Descartes, não tem como a gente falar de psicologia sem falar em Descartes. E no aspecto biográfico, ele tinha boas condições financeiras para estudo, ele teve dispensas de atividades religiosas na escola, com o argumento de que ele era fisicamente inapto, né? Então ele não seguiu aí. E no período da manhã, como ele não estava nessas atividades ali da escola, né? Ele ficava fazendo as elaborações dele. Depois, mais pra frente, ele serve um exército de mercenários, tá? E ele diz, então, em algum momento, que o Espírito da Verdade ilumina a mente dele. E ele começa a fazer elevadas elaborações em álgebra e geometria analítica, como se ele tivesse, então, um estalo, a lâmpada, né? Que começa a fazer as elaborações ali. Ele, então, segue ao longo da vida até que ele vai... em algum momento ser exilado ali, vai ensinar uma rainha que é considerada inapta para aprendizagem, e 4 meses depois, ensinando essa rainha, ele morre ali. E uma curiosidade é que na hora que ele vai ser enterrado, né, então eles separam a cabeça do corpo dele pelo tamanho da urna funerária, se não coube a cabeça, tá? E por que falar disso? Falar disso é importante por entender, assim, que essas elaborações dele são bastante interessantes, mas veja que é um sujeito que tem uma história peculiar, né? E a elaboração dele é tão importante porque é fundamental na filosofia ocidental moderna e em regras de lógica também, tá? E ele tinha algumas premissas aí de nunca aceitar nada como verdadeiro, né? Porque poderia resultar em preconceito e tudo mais. Leiam depois aí, pausem o vídeo e verifiquem. E aí ele então vai fazendo uma aprendizagem ali, né, com os jesuítas de formas ocidentais do conhecimento e busca depois de uma forma mais verdadeira da verdade, né, universal, ou do conhecimento que a gente pode afirmar que existe como mais puro, mais verdadeiro. Ele questiona a existência de Deus, né, e chega então a uma conclusão muito célebre, né, aquela máxima de penso, logo existo, né, que eu posso ter dúvidas sobre diferentes coisas, mas eu não posso ter dúvida de alguma forma dessa minha existência ou dessa realidade, assim, porque no momento que penso sobre isso eu estou existindo, e aí quando eu existo eu penso, estou existindo de novo. Então isso é uma verdade, uma afirmação que não tem como fugir de alguma forma, tá? Não tem como abalar isso daí. Ele também fez elaborações falando ali sobre o dualismo mente-corpo. Então para ele tinha um corpo mesmo, biológico, mas tinha uma mente ali num nível mais sensível, etéreo, tá? Então o corpo material mecânico, e que os animais não teriam mente enquanto os seres humanos teriam. E a mente como fenômeno não material seria localizado na glândula pineal, que vocês têm uma imagenzinha aí de onde está a glândula pineal. Seria aí para Descartes o momento onde está a mente. Ele dividia a mente em ideias inatas, experienciais e paixões, tá? As inatas seriam o self, Deus, tempo, espaço, movimentos, axiomas geométricos. As experienciais, educação, experiências e lembranças. E as paixões, essas experimentadas de forma passivas e conduzidas às ações corporais, tá? Então, note que Descartes aqui, além do dualismo mente-corpo, ele também antecipa um debate de natureza versus cultura. Quer dizer, aquilo que eu tenho como conhecimento da realidade ou aquilo que eu tenho como conhecimento que vem comigo, né? Algo natural. Então, aí tem uma influência de Descartes também. Depois, ainda na filosofia renascentista, já finalizando os Descartes, vamos agora para Gilles de la Mettrie. Temos a obra A Máquina, e que diferença dos homens para os animais em termos de complexidade mecânica. A racionalidade como um contínuo, né, em função da complexidade da máquina. Então, quanto mais complexa é essa máquina, maior é essa racionalidade. E a ideia sobre a possibilidade de treinar animais e torná-los humanos em função de linguagens e outras aprendizagens sociais. Então, aqui esse autor acreditava na possibilidade de um treino, né, de uma humanização de outros animais. E aí, não chega nesse ponto, mas ele serve como possível influência da psicologia comparativa, que vê diferença entre seres humanos e outras espécies e semelhanças, tá bom? A gente depois tem um avanço aqui, então, filosofia pós-renascentismo, mais especificamente o empirismo, de Thomas Hobbes. Na obra Leviatã, ele vai falar sobre como os homens se aproximam por interesses egoístas e a subsistência em estado natural. Ou seja, os homens estão ali no estado natural, certos conflitos, e aí nós temos então essa aproximação dos outros para conseguir sobreviver. Mas não é porque a gente se importa com o outro, é porque a gente tem interesse de sobreviver. E aí, nessa aproximação, a gente tem
que ter uma certa regulação de conflito. Porque se eu me aproximo de você, mas eu não manejo a minha agressividade, tudo estoura, tudo acaba. E aí precisa de uma figura centralizadora para essa regulação, né? E aí na psicologia isso vai ter influências aí em psicologia de massas, grupos, ou da grande figura paterna central ali que regula o Estado, né? Enfim, essa compreensão aí que é de Hobbes. Já John Locke, ele vai falar então sobre uma recusa das ideias inatistas, né? Ou seja, não, a aprendizagem é pela experiência, como o próprio empirista. Ele faz críticas às filosofias formalistas sobre a natureza humana, né? Nada de formalidade sobre isso, a natureza é essa perspectiva experiencial. Tem uma obra de 2 tratados sobre o governo, e ele avança um pouco nessa perspectiva aí, né, de necessidade de um dispositivo mediador, autorregulado e autoconcertivo para a existência humana. Começa ali com Hobbes, é que ele avança um pouco mais, e é a base ali de pensar legislativo, executivo, judiciário, uma base importante então da ciência política, não com esses nomes, mas indo por aí. E talvez na psicologia ali uma certa compreensão uma base para pensar direitos humanos e abusos por parte de detentores de poder e regulação, tá bom? Temos aí George Berkeley, que também é um pós-renascentista empirista. Ele vai falar dos tratados sobre os princípios do conhecimento humano. Ele vai falar sobre o idealismo subjetivo ou imaterialismo, que é a dependência, né, disso para a percepção. Então, o conhecimento ele advém de uma única fonte, né, que é a experiência. Mas, se eu não tenho a experiência, não necessariamente eu sei que algo ocorreu, tá? Então, por isso que ele fala assim que essa perspectiva de idealismo, ou de subjetivismo, ou de materialismo, quer dizer, se as coisas existem como uma coisa em si, assim, né? Como que eu consigo dar conta no momento que eu não percebo? Então, a percepção é que vai vincular, essa experiência que vai vincular a existência das coisas, ao conhecimento da existência das coisas. E aí, se uma árvore cai no meio da floresta e ninguém vê, ela caiu de fato? Será que ela existiu? Né? E a gente sabe que temos ali registros históricos e tudo mais para poder fazer isso, mas assim, esse momento que se toma conhecimento dessa existência, esse registro e tudo mais, seria uma percepção, e aí então de fato a existência, né, disso. A fonte do conhecimento vem então da experiência. Já na perspectiva mais inatista, ou seja, que o conhecimento não está na experiência, o empirismo é conhecimento pela experiência, o inatismo é aquilo que vem comigo, né, aquilo que está pronto aqui. Temos ali o Lenz, ele vai falar sobre os animais, né, são empíricos e uma tábula rasa a ser preenchida com experiência, mas os humanos não. Os humanos eles são 3/4 empíricos e o intelecto é inato. A gente tem intelecto ali como uma questão inata. Nasci com esse intelecto. Esse intelecto ele me dá concepções de ciência, razão, Deus, espírito humano e impossibilita então ter uma tendência de desenvolvimento de atributos pessoais que são próprios dos seres humanos, porque eu nasci com isso, os animais não, tá? Então ele vai falar sobre esses humanos que nascem com algo de diferente. Agora na filosofia pós-renascentista ainda mais associacionismo de Hume, ele vai falar da ciência da vida mental com a pneumática, né, e distinção entre impressões, que são as percepções, e as ideias, conexões. E que nós só temos a possibilidade de fazer, na verdade, essa compreensão da existência ao momento que nós sentimos, né? Porque se nós não associamos as impressões e as ideias, né, nós então não sabemos que existimos de alguma forma. Se eu não consigo, se aquilo não entra em mim, se eu não percebo, se não impresso, né, do que adianta as ideias? E aí então ele acaba tendo as perspectivas associacionista de que sinto, logo existo, tá? É uma derivação aí. Ainda do associacionismo, na filosofia pós-renascentista, tem o Hartler, ele faz a obra Observações sobre o Homem, ele tem uma certa negação da religião e vai falar sobre a ligação do corpo e da mente por meio da medicina. Ele também relaciona ideias de sensações, né? Nessa perspectiva de associacionismo, ou seja, se associam, né? As ideias e sensações têm que se juntar, tenho que sentir para ter a ideia, e a ideia que me dá essa sensação. Então ele coloca uma base biológica da associação, tá? O James Mill, ainda associacionista, filósofo pós-renascentista também, estuda agora já um pouco do papel do Estado, da democracia como mecanismo autorregulador. A exclusão do direito social das mulheres também é um tema que ele trata, e ele, por mais que ele tenha essas perspectivas assim, né, ele tem algumas, assim, de Estado, democracia, ele tem essas questões aí próprias do direito social das mulheres, e uma criação bem rígida para o filho dele, né, uma perspectiva de desempenho racional, e enfim, algo próprio aí, talvez, das elaborações dele.
Interessante é que ele tem essa criação tão rígida desse filho que ele faz privação experiencial da vida do menino, né? E aí, ele... Vamos aqui, ó. O James Mill é esse daqui. Ele priva o filho dele, que é o John Stuart Mill, né? De experiências. Então, quando o John Stuart Mill desenvolve, ele recusa as ideias do pai, que era o primeiro Mill, que é o nosso James Mill. Então, o John Stuart Mill recusa as ideias do James Mill, de que a racionalidade pura é adequada ao desenvolvimento humano, né? E ele vai falar sobre a importância da racionalidade e racionalidade. Ele tem uma recusa à misoginia que o pai dele tinha, né? Ou seja, aquela questão com as mulheres, questão negativa com as mulheres, né? E faz defesa dos direitos e pertença social das mulheres. E ele fala que ideias simples são depois derivações de ideias complexas e essas associações, né, entre a racionalidade e a racionalidade para a gente conseguir, de fato, perceber ou experienciar o mundo, né? Próprio de que ele, que foi alguém que foi privado da experiência, notou o quanto que isso faz falta. Depois temos ali um pós-renascentista que é o Alexander Bain. Ele fala das preocupações fisiológicas para ações e pensamentos humanos, a importância dos hábitos e pesquisa sobre aprendizagem com galinhas, né? Ele fala da desconfiança que ele tinha da psicologia de poltrona, ou seja, a gente começa aqui então a identificar um primeiro momento de que psicologia, possivelmente científica, é confrontada ou se confronta com a psicologia clínica, né? E ele fala a importância de ter observação e sistematicidade para se derivar as elaborações de uma psicologia científica, tá? Ele tem um histórico ali de abuso no trabalho e importância de relação entre capacidades e habilidades na definição de atividades, tá? Então, assim, ele traz algumas bases que depois servem um pouco para a psicologia que se aplica ao campo do trabalho, tá? Mas neste momento das elaborações dele, que ele está ali bem experimental com as galinhas, né, e com a fisiologia, ele começa a questionar a psicologia clínica, que ele chama de psicologia de poltrona. E ali, se no momento do seu curso, do departamento, você vê essas picuinhas, essas histórias que para mim não faz o mínimo de sentido, acho que todos temos que avançar dentro das suas perspectivas e contribuir para um projeto comum, mas se você vê esses muros, essas diferenciações, aqui então temos em bem uma possível precursão disso, tá? E a minha recomendação para você é: não faça desses muros o seu lugar, faça do diálogo, de entender o que o outro fala, de se fazer entender também um caminho para a conciliação e para o avanço da psicologia de forma geral, visando as pessoas que serão atendidas por ela. Aqui na filosofia pós-renascentista, então, interacionismo agora, a gente entra no Kant, a obra dele ali principal seria Crítica à Razão Pura. Ele fala assim, olha, os empiristas estão corretos na medida que eles conseguem, assim, falar que o conhecimento, né, ele decorre da experiência. Mas eles estão errados porque eles não analisam os requisitos necessários para se conhecer. Porque eu só conheço dado um requisito ou algo que existe aqui em mim para conhecer. E os inatistas estão corretos ao versar sobre as condições para se conhecer, mas eles estão errados ao afirmar que o conhecimento é todo anterior, né? Ou seja, eu tenho uma base que me permite conhecer, só que o conhecimento em si, ele é agregado ou ele maximiza com base naquilo que eu recebo da realidade, tá? Então ele trata da importância do conhecimento se derivar da razão que possibilita alcance à experiência e a impossibilidade de se conhecer a própria mente, né? E os impactos disso para o projeto de psicologia, né? Que os alemães tiveram que lutar contra. Então, quando os alemães vão falar de um projeto de psicologia científica, como Kant era muito respeitado e tinha colocado a impossibilidade de se conhecer a própria mente, né? Então eles tiveram que lutar contra essas ideias ou defender de forma mais razoável a tese deles do que uma psicologia científica ou esse estudo da própria mente, porque para Kant não era possível investigar. Apesar de que Kant, ao promover essa concepção de que eu tenho que ter uma base para depois conhecer e essas duas coisas se juntam, como o interacionismo, fornece um substrato bem interessante para a psicologia mais para frente. E aí, se a gente fosse sintetizar assim, a importância do período medieval, do Renascimento e pós-Renascimento, né? A gente tem no período medieval, então, ali, a escolástica que começa a apresentar elaborações depois de um longo período de conflito. Então, entre as civilizações antigas e o período medieval, a gente tem um apagão do conhecimento. E a escolástica que começa a fazer essas produções, ela tem ali uma série de questões que vai fazer, então, ter uma certa elaboração mais sistematizada do conhecimento que a gente vai usufruir depois. Mas ao mesmo tempo perpassa pela igreja que teve então as limitações que nós apresentamos aqui nessa aula. O Renascimento, uma questão importantíssima para a psicologia mais para frente,
é entender que como ele apresenta ou reinventa a noção de homem, né, e o surgimento que ele dá de condições pré-científicas, pela filosofia, pela ciência de alguma forma, tá? Essas elaborações aquecem de novo, né, um período de efervescência do conhecimento, da intelectualidade. E o pós-renascimento, a gente tem ali a revolução científica, com a concepção de ciência moderna e rigorosa, a lógica, experimento, a sistemática, né? Então, assim, esses autores que aí já estão mais nesse período aí, vão trazendo questões que não só a psicologia, mas outras ciências vão se basear para, no decorrer do tempo, se afirmar como um projeto de ciência dentro do seu próprio campo, como é o caso da psicologia, tá bom? Referência está aí. Não precisa desse estudo dirigido aqui, não é o foco da gente. E é isso. Agradeço pela sua presença aqui nesse nosso bate-papo sobre os antecedentes filosóficos científicos da psicologia e até mais.